Nova Manhã. Entrevista. E o Diego faz as honras da casa aqui, Diego. Às 7h16, aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM, a gente está na linha com o professor Anderson Gomes, ele que é secretário-geral adjunto da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e coordenou um estudo muito interessante que trata das mudanças climáticas, o tema da vez aí em razão dessa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Professor Anderson Gomes, bom dia, boa semana, muito bem-vindo aqui ao Jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, bom dia, Michele, Roberto. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e com todos os ouvintes desse grande país que é o Brasil. A satisfação é nossa. Professor, o senhor coordenou um estudo que, entre outras coisas, mostra que 60% dos brasileiros acreditam que as mudanças climáticas são uma situação grave e que trazem grave perigo para a população. Esses dados, inclusive, vão ser debatidos essa semana em Brasília, na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai propor aí uma política científica para os próximos 10 anos. E eu pergunto ao senhor, professor, finalmente acordaremos? Dá tempo de frear toda essa história de mudanças climáticas? Diego, parece que acordamos, já devíamos ter acordado há muito tempo, e às vezes a gente acorda e volta a dormir. Nós tivemos há poucos anos o evento que ainda reverbera entre nós da pandemia, onde a ciência foi colocada em xeque e passou no teste. Então a sociedade passou a ver a ciência naquele momento da área médica, que inclusive na medicina, de forma geral, é onde todos os brasileiros veem o grande papel da ciência, mas estão vendo agora também na questão das mudanças climáticas. E esse estudo que o Centro de Gestão Estratégica, o CGE, faz, já está na 6ª rodada, são a cada 4 anos, ele está mostrando que essa percepção pública da ciência está cada vez mais importante. O grande diferencial disso, e eu estava acompanhando todo o programa, o grande diferencial disso é que essa repercussão na sociedade, ela precisa chegar aos nossos políticos com P maiúsculo, porque todas essas coisas passam por decisões políticas. O uso apropriado de toda a ciência e da base que é a educação, e decisões sobre isso, elas já existem soluções e elas precisam ser colocadas em prática. Então, espero que agora a gente acorde e não volte a cochilar novamente. Eu posso emendar aqui no seguinte, e dois pontos importantes com relação à 5ª Conferência. Uhum. A 5ª Conferência, o primeiro ponto é chamar a atenção de todos os ouvintes que ela deveria acontecer agora de 4 a 6 de junho, está tudo preparado. No entanto, uma decisão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, à frente a ministra Luciana Santos, com a presidência da República, foi decidido há 2 dias atrás, na sexta-feira, na realidade, adiar a conferência exatamente pelo impacto que está causando e que ainda vai precisar de muito, muito trabalho no Rio Grande do Sul. Então, a conferência ela fica adiada para o final de julho, em data exata a ser especificada pela presidência da República, porque o presidente da República vai estar presente e entre hoje e amanhã nós teremos a data final, mas é no final de julho. Então, muito importante aproveitar esse momento, que eu agradeço antecipadamente, para fazer essa divulgação que está na página da conferência. Ô, professor Anderson, quando o senhor fala que é necessário aí a intervenção, né, do poder público e os políticos têm que estar à frente disso, como é que a sociedade pode fazer para que os políticos efetivamente sejam convencidos de que a população, quer efetivamente um cenário um pouco mais ameno, hein? É através da ação de organismos civis, é a própria população indo às ruas e até mesmo na eleição, elegendo políticos compromissados com essa ideia? Qual é a avaliação que o senhor faz? Minha avaliação é a seguinte: depois de alguns anos de vida e trabalhando com pessoas que a gente considera políticos com P maiúsculo, eu diria que passa por um conjunto de fatores.
O primeiro deles é a sociedade. A sociedade precisa ter mais, a gente chama de educação científica. A educação, de forma geral, é aquilo que, essa frase não é minha, essa frase é de Albert Einstein. Educação é aquilo que a gente fica depois que a gente sai da escola. Então essa é a educação geral, e parte dela é a educação científica, entender mudanças climáticas, entender que você precisa da vacina, entender que você vai no médico hoje, se for fazer qualquer tratamento ou diagnóstico no seu olho, no seu corpo, você usa tecnologias que às vezes a gente nem percebe. Aliás, de forma mais simples, tem certamente os nossos netos, para quem tem netos, os filhos bem jovens, nunca viram uma máquina registradora. Vai no supermercado, é tecnologia, é QR Code, é código de barras. Então, a ciência e a tecnologia ela é ubíqua. Como é que a gente se apropria disso? Educando cientificamente a sociedade. Ao ser educada, ao ter esse conhecimento, a sociedade, então, só clama por isso. E eu queria, e vocês podem atrapalhar se eu estiver falando demais, mas nós, para a conferência, para a 5ª conferência, que está sendo realizada 14 anos depois da última, que foi em 2010, nós tivemos as chamadas conferências prévias. As conferências prévias, elas ocorrem desde o ano passado, a partir de dezembro, e nós tivemos esse país falando sobre ciência e tecnologia em todos os estados, com o que a gente chamou de conferências estaduais, em todos os estados e o Distrito Federal. Depois tivemos as regionais e tivemos as chamadas conferências temáticas. Foram 18 temas escolhidos pelo próprio Ministério, com a participação de cientistas, dizendo o seguinte: temas como mudanças climáticas, inteligência artificial, coisa mais avançada como tecnologias quânticas, tecnologias sociais, entre os 18, citando 4, foram discutidos. Mas sabe o que foi mais importante? O que nós chamamos de conferências livres. Conferências livres foram a demanda espontânea da sociedade brasileira. Nós tivemos 157 conferências livres em todo o país. A sociedade ela estava querendo ouvir esses e outros temas, e nós envolvemos cerca de, no total, entre presencial e a maioria online, cerca de 100 mil pessoas. Março e abril, nós tivemos atividades. Diga. Não, só porque nosso tempo já encerrou aqui. Eu queria bem rapidamente uma última resposta. Infelizmente, nosso tempo é um pouco curto aqui. A gente está falando com o secretário-geral da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação, Anderson Gomes. Como que o senhor avalia o Brasil hoje em relação a essa questão da política científica e das novas tecnologias para lidar com a questão climática? A gente está muito atrasado? Nós estamos atrasados por um lado e nós estamos, sabe, o copo meio cheio, meio vazio. Nós estamos com a parte cheia do copo, com todo o potencial, com todo o conhecimento, com toda a informação, e nós precisamos usar isso para preencher esse copo. Então nós temos todo o material humano necessário, competência necessária, nós sabemos a equação, sabemos qual é o caminho, ele precisa ser colocado em prática. E ele precisa da ajuda da sociedade, principalmente, dos cientistas que estão aí prontos para ajudar, mas as decisões, elas passam pelo Congresso, elas passam pelos gestores. Existem gestores que fazem a política com P minúsculo, existem os gestores que fazem a política com P maiúsculo, e nós precisamos da sociedade cobrando, porque a gente está vendo o que está acontecendo, que está sendo avisado, demandado, mostrado. Não é acho, são fatos, é científico, e a gente precisa que a ciência vire uma política permanente, uma política de Estado. Eu tenho dito que a gente precisa do SUS da ciência. Ninguém mexe no SUS. A gente precisa isso para a ciência. Estamos preparados, cientistas, para dar resposta, e a conferência vai trazer esse planejamento que ajuda mais ainda ao país a ter esse desenvolvimento. Secretário Anderson Gomes, muito obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Uma ótima semana aí para o senhor. Um prazer, obrigado e ótima semana a todos.